Boa noite a todos. É com enorme satisfação que nós estamos aqui hoje novamente para dar sequência às nossas reuniões, né? Para dia 9, nós temos um trabalho bacana para fazer a apresentação. Na minha opinião, eu acho que, se tratando de requisitos, né, não em relação à estrutura física, eu acho, na minha opinião, que devido já diversos empresários terem investido, né, em estrutura, a estrutura não deve mexer, mas em relação a historiador, com certeza, não adianta você ter 8 historiadores para fazer 5, 10 historias. Então, eu acho que é uma situação que a gente deve pensar mesmo, né? Seria interessante se houvesse limitação no número de empresa e nos boxes, no mínimo 16 vistoria, no máximo, no mínimo 16 para cada um. Mas acho que isso nunca vai acontecer. Acho que nenhum município daqui de Minas, porque eu tenho certeza que onde tem uma empresa vai ter outra, então não faz sentido. Tem outras situações também que pode ser levado em consideração, mas isso aí eu vou deixar mais para o Eduardo comentar, expor. Eu acho também, né, eu tenho pensado que, em relação à estrutura, a gente não deve mexer em termos de tamanho. Olha, eu pensava assim, que, olha, para uma unidade que fosse constituída numa grande porta, ela teria que ter, exemplo, no mínimo 400 metros quadrados, exemplo. Olha, nessa unidade você pode ter 3, 4, 5, 8 boxes, até 8 boxes, por exemplo, né? Até 8. Esse negócio de até 16, na minha opinião, é desnecessário manter, porque não faz sentido nenhum diante da realidade que nós estamos vivendo, né? E aí a gente ir configurando, né, essas situações em relação ao historiador, né? Essa é a minha visão nessa situação dos requisitos aí, se tratando de historiador. Zeca? Boa noite a todos. Mais uma semana em reunião aí, né, nesse grupo de trabalho. Ontem eu não pude estar presente por um compromisso. E hoje eu venho afirmando ainda a condição ainda dos equipamentos, que são muito importantes, né? Alguns não têm o conhecimento dos equipamentos que vão ser utilizados. Até mesmo esse equipamento vai facilitar o que nós vamos fazer, que é a vistoria. Porque o profundímetro mesmo, né, que é o TWI, alguns não têm o conhecimento da operação que ele pode afirmar a reprova dos pneus, né? Inclusive, não só o de rodagem, mas também o de step, né? Que vai ser também olhado, né? Verificado. Questão do medidor de espessura, né? Que é da parte de chapa, né? Que é muito importante também, facilita muito a questão do implante, né? As trenas, que são muitos, que é importante também. Então, questão dos equipamentos, eu continuo afirmando que precisa ter todos, né? Inclusive, acho que poderia ter até outros que poderiam nos ajudar, porque todos nós estamos muito ansiosos para começar a trabalhar, mas realmente, a hora que começar, pode haver muita falha, né? E esse processo aí, as pessoas que não têm o conhecimento do uso do equipamento, pode até se perder um pouco. Questão da estrutura de box, como o Júnior falou, eu acho que pequeno porte, né, 2 boxes, médio 4, grande até 8, eu acho que seria o suficiente, até mesmo porque o número de empresas que está hoje em busca do credenciamento. Não teria necessidade de ter 16 boxes, né, pelo número de empresas que tem hoje no município, hoje de grande porte. E o vistoriador, como o Júnior falou também,
conforme a demanda. Eu acho que seria bacana, né? Até não deixaria a empresa comprometida financeiramente com o vistoriador que não estaria trabalhando, né? Que assim forma. Se ele não tiver serviço, mas ele está empregado, ele vai receber por isso. Então, caso tenha esse ajuste, eu acredito que, conforme a demanda, é muito importante, tá? E a estrutura, voltando à parte de sala, a medida, a administração, os banheiros, né? Então, eu vejo assim, pode ser que a gente até pode deparar com empresas que não esteja conforme a portaria, mas isso não é o caso da gente verificar. Isso aí, quem que vai verificar vai ser o policial que vai fazer a visita lá para fazer a conformidade, né? Então, da minha parte, eu vejo que requisitos, eu acho que tem que permanecer a parte de equipamentos e a parte do historiador de demanda. Eu até fazer acrescentando o que você disse aí, em relação aos equipamentos, com certeza, eu acho que nós não temos que tirar nada, zero. Eu até tenho, muitos já conhecem, né? Mas eu vou fazer questão de mostrar aqui. Eu tenho esse equipamento aqui, ó, que é um luxímetro, para verificar a transmitância luminosa dos vidros. É um equipamento caro, mas eu tenho ele já tem 2 anos e meio, acho que uns 3 anos já. Surgiu uma necessidade aqui na ocasião e eu comprei, e eu utilizo ele com frequência aqui, porque às vezes vai fazer uma vistoria, o policial no Detran não tem o aparelho, aí eles solicitam para que, às vezes, o próprio usuário lá fala, não, mas seu olho é ferido pelo Inmetro? Pergunta assim, não, então faz o seguinte, faz ali, vai verificar ali, a gente, né, nós estamos aqui para poder somar, inclusive, na atual circunstância. Então, eu acho que, para quem tem a condição de ter um aparelho como esse, é de suma importância. Isso aqui é bacana, é um pouquinho caro, hoje deve custar em média, acho que uns 12, 13 mil reais, mais ou menos, mas é muito importante. Outra coisa que eu queria complementar é o seguinte, o nosso trabalho aqui, qual que é o nosso trabalho? É fazer o levantamento de tudo, de todos esses questionamentos, e mostrar, dentre a viabilidade, preço, requisito, mostrar um trabalho complexo, um trabalho cheio, né? E interesse nosso é fazer uma parceria sadia, aquela parceria onde o Estado ganha e a empresa ganha. Não é um ganha, o outro não, porque assim, é uma parceria. A parceria tem que dar certo. Para dar certo, no caso da empresa, ela tem que ter lucro, né? Tem que ter lucro. Se não tiver lucro, não dá certo. Aí começa a dar errado. Então, em função disso, que nós estamos aqui fazendo nosso trabalho, nosso levantamento, para apresentar algo concreto. Quem que levantou a mão primeiro, João Paulo ou Richard? Eu não vi. Richard? Ó. Pois não? Em questão, assim, agora da minha singela opinião, né? Sim. Em questão da estrutura física, eu concordo com o que vocês falaram. Tem muito empresário que já investiu muito para adequar os barracão. Acho que não teria necessidade de alterar isso na portaria. Os equipamentos que estão lá é de extrema importância. A única coisa que eu acho que é desnecessário é o equipamento da vistoria móvel. Porque de todo jeito você já vai ter que tirar um vistoriador que já tem os equipamentos que teoricamente são deles, e hoje está na portaria, né? Por que ele não poderia usar os equipamentos dele do box? Porque não tem, na portaria não está pedindo um vistoriador só para vistoria móvel. Então, eu estou comprando equipamento a mais, na minha opinião, sem necessidade. E a questão dos historiadores também eu concordo plenamente, né? O certo era ser por necessidade, não essa exigência mínima que eles estão fazendo, que eu acho que, principalmente hoje em dia, que a gente fechado, é o que está
quem já chegou nessa fase está ferindo o bolso de todo mundo. Perfeitamente. João Paulo? Oi, Não, minha dúvida era sobre esse equipamento para vistoria móvel também, sabe? Se o vistoriador já vai sair, por que ele não pode usar o mesmo equipamento que ele estava usando no box? É uma coisa sem explicação. Isso aí é um custo a mais, sem necessidade, né? Assim, eu já comprei para mim e tal, mas é uma coisa que talvez até eu acho totalmente desnecessário. Eu já gastei esse dinheiro, mas poderia ter economizado essa parte, né? Sem falar que é tudo muito questão de agenda também, né? A vistoria ela é agendada, então se você tem 4 boxes e vai ter fazendo uma vistoria móvel, agenda para 3 boxes só e parte para o próximo, né? Perfeitamente. A portaria tem alguns gaps que precisam, de fato, ser levado ao conhecimento das pessoas que assumiram agora, né? E mostrar, olha, tá assim, tá assado, nós temos essa proposta assim, essa assado. Vamos ver o que eu acho que o trabalho é esse. Flávia? Boa noite a todos. Semana passada eu já manifestei minha posição com relação aos vistoriadores. Eu queria só levantar uns argumentos que eu pensei depois que se a demanda é baixa e você vai ter que pagar vistoriador para ficar ocioso, isso aí vai elevar o custo. A demanda já é baixa. Você vai ter que pagar pouco para o vistoriador. E a conta já vai ser difícil de fechar. Aquela pessoa ali, como ela não tem projeção de crescimento nenhum, qualquer outro emprego que ela arrumar, ela vai te abandonar, ela vai pedir demissão, ela vai trabalhar em outra coisa, e aí você vai ter que pagar curso para um novo historiador. Então, eu vejo isso aí como um fator bem complicador disso daí. Médio porte são menos historiadores, grande porte, eu acredito que pode acontecer mais isso ainda. Sem contar que eu fico com uma insegurança muito grande de que se você não remunera bem, você diminui demais a capacidade de exigir da pessoa. Questão de desenvolvimento, bom atendimento, e até mesmo para limitar a pessoa de uma eventual fraude, que eu acho que isso aí é uma coisa difícil de blindar. É claro que todo mundo vai ter um cuidado muito grande na contratação. A ideia não é desconfiar de ninguém, nem acusar ninguém, mas nós sabemos que se nós vamos fazer uma vistoria, né? Nós vamos procurar ver se aquilo ali está de acordo. A gente não consegue blindar o trabalho de todo mundo o tempo todo. Eu ainda acho que entrar nesse negócio e torcer para o seu... Eu entendo, nós somos parceiros, nós não temos concorrência. E a gente entrar num negócio para torcer que o outro esgote a reserva financeira dele primeiro que a sua, é triste. E provavelmente só vai trocar de mão. Vai sair uma pessoa que acabou a reserva dela e vai entrar uma pessoa com a reserva financeira nova. Ali e às vezes vai te achatar. Ou você vai ter que entregar o negócio. Eu fiquei bem preocupada com isso daí. João Paulo? O problema é que eu acho dessa história da vistoria de pequeno porte, igual o pessoal está falando que poderia ser um vistoriador só, eu acho que é complicado, porque chegou a época de férias, como que vai fazer? Se tiver um só, você não vai conseguir contratar um vistoriador do dia para a noite. O cara está lá, ficou doente, vai tirar uma semana. E aí, como é que você faz? Um só eu acho complicado. Eu acho que não tem como ficar com um só. Porque o cara, sei lá, fica doente, tira aí uma semana de férias, vai fazer uma operação, alguma coisa. Da onde você vai arrancar o historiador dentro de uma semana? Não tem como. Eu acho que tem que ser no mínimo 2 mesmo. Não tem como tirar aí. Assim, eu estou aqui de cidade de pequeno porte, né? Só concluindo que dando minha opinião do que você está falando. E daí cabe mais a empresa se organizar do que
tá dentro da portaria mesmo. Eu, por exemplo, se eu tivesse só um historiador, eu fiz o curso. Minha empresa não pode ficar fechada, senão, querendo ou não, eu tô perdendo dinheiro e tô fugindo das regras, eu vou tomar uma penalidade dentro do Detran, que eu tenho que ficar aberto de segunda a sexta, no mínimo. Então, o meu caso, se meu historiador faltar, eu tenho que estar lá. Eu tenho que ir. Então, isso aí eu acho que é muito do... A empresa tem que se organizar. Dora? Boa noite, pessoal. Eu estou com problema na câmera. Tentei aqui de tudo, ainda não consegui ligá-la. Eu concordo com o Doni, que a gente tem que se organizar mesmo, inclusive tem férias, né? Pode adoecer, eu acho que no caso de pequeno porte, o proprietário também pode fazer o curso, se tiver 2 sócios, os dois fazem o curso. Concordo com a Flávia plenamente, que eu acho que se a gente tiver muitos vistoriadores sem muita demanda, a gente corre o risco de não conseguir pagar um valor de salário que a pessoa mereça, né? E da responsabilidade que ele vai ter na hora da vistoria. Eu acho que quanto menor for a remuneração, maior a probabilidade de uma fraude, e aí a gente não vai ter controle sobre isso. Por mais que a gente, ainda mais em Belo Horizonte, são mínimo 8 boxes. Eu também sou a favor da gente começar a quantidade de vistoriadores por demanda, principalmente que no primeiro mês a gente não sabe nem como é que vai funcionar, que dia que a gente vai, sabe, que todos vão ter serviço ao mesmo tempo, então eu acho que se fosse permitido que a gente começasse com uma quantidade menor, seria muito bom, entendeu? Na GM, por exemplo, os 2 sócios vão fazer o curso. Eu também pretendo fazer, porque assim, na hora do aperto, né, vamos estar qualificados. Então, eu acho que é hora de a gente pensar também que se você paga o curso para 8, depois não tem demanda para esses 8, você vai gastar aí mais sei lá, vamos colocar que comece com 5 no mínimo, né? Mas são mais 3, 1.809 vezes 3 é dinheiro, né, gente? Então, eu acho que se pudesse ser, assim, gradativo, e a gente, o mercado tem pessoas, tem iniciantes que querem trabalhar, e o curso só é uma semana só. Então, eu acho que a gente consegue rapidamente, numa alta demanda, a gente consegue colocar o quadro completo em pouco tempo, entendeu? O que a gente tem que pensar realmente é na lucratividade do negócio, né? Para a gente não perder dinheiro depois de tantos investimentos. Com relação aos outros requisitos, eu concordo também que a gente fez os investimentos. Aqui a questão do vistoriador móvel, né, dos equipamentos, ele veio só com a 68, né, ele não estava na 1935, e aí eu também já comprei, mas concordo também que se puder suprimir, vai ser melhor, né, a gente suprime esses equipamentos do móvel. E é isso, então eu acho que a gente tem que ir por esse caminho mesmo, manter os equipamentos que são importantes e cada vez mais a gente ter dinheiro depois para poder comprar novos equipamentos que possam trazer mais segurança para o nosso negócio, e a gente não, nós não vamos entrar para poder amanhã receber uma penalidade, nós vamos trabalhar de forma correta. Então, assim, quanto mais a gente puder agregar equipamentos que possam nos ajudar na hora da vistoria, eu acho que vai ser interessante. Mas eu acho que é só a quantidade de vistoriadores mesmo que vai pesar para todo mundo, principalmente no início, até a gente conseguir fazer um caixa. Sim. E, Júnior, acho que você... Júnior? Sim, Júnior? Você falou que, por exemplo, um galpão com 400 metros para 8 boxes não dá, tá? Não, o meu... eu sei que não dá. Exemplo, né?
no mínimo 500 metros quadrados, entendeu? Para poder conseguir as 8 vagas e as 4 de estacionamento. É isso. Na verdade, assim, eu falei Exemplo, né? uma hipótese, né, de uma estrutura mínima. Eu achava que tinha que ser assim, eu achava, né, uma questão Também particular. concordo com você. Tem muita gente, por exemplo, que já contratou 16, né? Aí, uma estrutura mínima com uma cidade de pequeno porte, exemplo, você tem que ter no pequeno porte mínima de 100 metros quadrados. Médio porte, você tem que ter uns 150 metros quadrados, exemplo, tá? Nós não entramos nessa seara ainda não. Um grande porte tem que ter no mínimo 400 metros quadrados. Dali que você consegue colocar quantos boxes? Eu consigo colocar 6, exemplo, né? Então, você vai trabalhar com 6. Eu acho que seria mais, assim, soava melhor, né? Porque do jeito que tá, a coisa tá bem complicada. Ô, Richard... Ontem eu vi o pessoal reclamando, né, que tem gente pagando muito alto no aluguel, e Sim. Teve outros que tiveram prejuízo, porque na hora que saiu a 1935, né, informando qual a quantidade de boxes e tudo, tiveram que devolver os galpões. Isso, se tivesse mantido a 1766, talvez a gente não estaria tão apertada agora, porque poderia ser uma quantidade menor de boxes, né? E realmente determinar, estabelecer que tem que ter X é muito complicado, porque o valor de aluguel subiu estrondosamente, né? Então, isso dificulta bastante. Richard? Não, o que eu ia falar, que ela estava falando do curso, em relação ao curso, eu sei que já tem, assim, daí é uma coisa que a gente deveria estar no o que a gente vai entregar para eles. Eu sei que tem escola de historiador pronta, só que ainda não foi credenciada nas outras cidades. Tipo, aqui, para mim, a maior dificuldade foi ir para Belo Horizonte, que eu estou a 800 quilômetros daí. E eu sei que tem escola pronta em Uberlândia, tem escola pronta em outras cidades que são as que vão ter, né, e ainda não foram credenciadas. Isso daí é uma coisa que, para as regiões, né, ia ajudar muito em relação aos historiadores, até se diminuir a quantidade de historiadores, precisar de um mais credenciar algum outro e tal, seria muito bom. Até se tratando um pouquinho de historiador, de requisitos, né? Eu, sinceramente, até o meu curso eu já fiz, né? Já fiz, não aqui, fiz em Belo Horizonte, porque eu tive que ir lá levar um pessoal para fazer um curso lá e acabei indo. Aproveitei a oportunidade lá. Mas, assim, eu não... Essa forma com que eles estão fazendo o curso hoje é tudo diante da portaria que foi editada para eles, né? Eu não concordo muito. Eu já tenho diversos cursos por outros estados, e aí a gente já, assim, teve outras informações, né? Então, quando você passa pela mesma situação de novo, você fala, poxa, acho que não tá assim. Não é que o curso não está legal, não, o curso é bacana, mas não está, acho que a forma poderia, por exemplo, eu achei até bacana, a pessoa fazer um curso o teórico à distância, e o prático, 2 dias lá, em vez de ficar 5 dias lá, fica 3 dias fazendo teórico e vai lá só ficar 2 dias, eu acho bacana. Era uma questão que eles poderiam discutir, isso é no âmbito de curso para lá, né? Mas no caso de nosso lado de cá, se tratando de requisitos, a gente pode pelo menos tentar viabilizar para os próximos que a gente for fazer, que é anualmente, não tenha que ser presencial, porque você já tem 1 ano de prática, né? Vai pegar só uma teoria ou outra, alguma coisa assim.
Eu achava que nessa situação sua aí, mora tão longe, né, de empresas que dão curso, se fosse os outros de forma à distância, acho que já ajudaria e muito você que mora tão longe de uma escola de curso, né? O João Paulo? O que me preocupa um pouquinho, está todo mundo preocupado aí com o equipamento, tudo, mas o curso é uma coisa muito preocupante, viu, gente? O dia que eu fiz o curso, de metade da turma, eu não acho que a pessoa daria conta de fazer uma vistoria. Eu acho que o pessoal que está contratando já ia ter que ir colocando esse pessoal para ir treinando nas próprias ECVs, porque tem muita gente que caiu de paraquedas e não vai conseguir fazer uma vistoria, gente. Isso daí é muito preocupante. No começo, por dar muito erro, eu fico preocupado deles querer até cancelar o projeto. Não, eu acho que essa situação aí não chega a tanto, mas é de se preocupar, sim, porque fazer uma vistoria não é fazer um pastel, né? A gente sabe disso, né? Tanto que nesses longos 16 anos que a gente está atuando, que eu estou atuando na parte, agora não tanto mais na parte operacional, mas até uns 3 anos atrás eu era muito ativo na parte operacional. E eu sempre ligado muito a Seretran da minha cidade, a gente via e a gente vê que uma rotatividade de pessoas, sabe, de vistoriadores do próprio Detran, às vezes entra, sai, você vê que o nível de conhecimento deles, assim, da minha cidade, por exemplo, eu posso te garantir que tem uns 5 aqui que é de tirar o chapéu. A gente tira o chapéu para quem realmente sabe, mas tem muitos ali que, apesar do tempo que estão, tem gente ali que tem mais de ano, tem 5 anos, tem 10 anos, entendeu? Ainda não conseguiu chegar, não conseguiu fazer ainda uma vistoria bacana. Não conseguiu identificar, não conseguiu entender de fato o que é uma vistoria. Mas, quanto a isso, eu acho que nós devemos preocupar, de fato, mas não para tanto, viu, João? Ô, Zeca. Uma coisa muito importante a respeito da contratação de vistoriador também, João, lembrando o pessoal que está contratando, é importante também a pessoa fazer um curso preparatório para contratar, ver realmente se o conhecimento da pessoa, porque caso ele já tenha feito o curso, em Belo Horizonte ou onde que esteja, as escolas, né, ele possa, pelo menos, fazer uma preparatória, porque tem muitas pessoas, a profissão não existe em Minas ainda, né, nós sabemos que a partir do próximo anos de trabalho, ela vai se tornar uma profissão mais comum, mas hoje nós não temos essa condição hoje de mão de obra, hoje praticamente os proprietários hoje são os vistoriadores, né, alguns contrataram, mas são pessoas que não têm habilidade, e tentar buscar assim, as informações mais precisas para poder fazer a contratação. Que seja uma pessoa que tenha afinidade com trabalho com veículos, né? Seguro, que trabalhou em despachante, possa assim, buscar pessoas para evitar a demissão, ou até mesmo o erro, né? Como acho que foi o João Paulo que comentou sobre a turma que ele formou. Também na minha turma também eu vejo que tem pessoas que não têm habilidade, né? Inclusive muito de boxe pesado, né? A primeira parte que a gente vai conseguir começar a vistoria vai ser na parte documental, né? E se a pessoa não tiver o conhecimento, e lá no curso a gente não viu esse conhecimento, que é ler o documento, né? O que é um PBT, o que é um CMT, né? O que são, enfim, são situações hoje mesmo no documento digital hoje, nós temos fraudes hoje, documentos montados com QR Code hoje colado, né? Isso está acontecendo hoje no mercado. O campo de observação, ele não vem mais a observação do CSV. Então, tem muita coisa que, às vezes, você vai achar
que está tudo certo e, na verdade, a vistoria ela não vai conseguir finalizar. Então, é muito importante vocês fazerem uma preparatória antes da contratação, antes de levar a pessoa para fazer o curso em Belo Horizonte, ou onde que seja, para evitar esse gasto, né? Sabemos que nós já estamos hoje com os profissionais hoje, praticamente já, as empresas que estão em modo de vincular vistoriadores, estendeu para 120 dias, mas a gente também tem que ter esse cuidado, né? Porque é um compromisso, às vezes alguns não estão ainda sendo remunerados, mas eles estão confiantes na garantia do trabalho. Então, é muito importante também, antes de fazer a contratação, fazer uma preparatória. Acredito que a Viveng futuro, a gente vai poder ter também um auxílio, né, futuro da participação de todos. Eduardo Campos. Gente, boa noite. Estou muito feliz que a gente está tendo mais uma reunião, tem aí 25 pessoas agora conosco nessa conversa, né? E quando a gente pensa nos requisitos de credenciamento, e aí eu vou trazer um dado de uma planilha, gente, algumas pessoas não estavam na reunião do grupo de trabalho de ontem de viabilidade econômica. Nesse final de semana, eu fiz um levantamento lá do Portal da Transparência de todas as empresas que estão em processo de credenciamento, tá? E, rapidamente dizendo, nós temos 1.308 empresas em processo de credenciamento. E aí, Júnior, fazendo um filtro aqui destas 1.308, quantas, se nós considerarmos vistorias por box, quantas destas 1.308, em quantas cidades, melhor dizendo, né, nós teríamos empresas fazendo uma ou duas vistorias por box, tá? As 1.308 empresas estão instaladas em 340 cidades do estado. Dessas 340 cidades, em 121 cidades, ou seja, mais de um terço, se todas forem credenciadas, ou farão uma vistoria por box, ou farão duas vistorias por box. Esse dado corrobora o que todos aqui estão dizendo, da necessidade de se adequar à norma para que não se tenha essa vinculação de um vistoriador por box. Eu penso que nós temos que tomar muito cuidado com essa proposta para não se desmanchar o modelo da distribuição equitativa em relação à quantidade de box, mas não em relação à quantidade de vistoriadores, ou seja, desvincular a quantidade de box da quantidade de vistoriador. Exemplo, o Júnior, a empresa do Júnior, certamente ele tem profissionais com altíssima experiência. Então, fazendo aqui apenas a título de exemplo, talvez os vistoriadores dele tenham condição, conhecimento, competência de fazer as vistorias com tempo médio de 15 minutos. E uma empresa recém-constituída que o corpo técnico nunca fez essa vistoria, se bobear no início 2 horas, vai ser pouco para essas pessoas fazerem a vistoria. Então, quem tem que saber a quantidade de vistoriadores que tem que ter no negócio, na minha opinião, é o próprio empresário. Se ele vai começar com 4 box, 6 ou 8, ele que decida quantos vistoriadores ele tem, em função, inclusive, do que você comentou, Zeca, que é essa análise prévia da competência da pessoa que cada um está contratando, né? E aí cada um vai saber até mensurar, casando com o que a Flávia também colocou, o salário, a remuneração que essa pessoa merece ter. Quanto maior a competência, claro, maior tem que ser a remuneração dessa pessoa para reter talentos, para que o empresário não perca essa pessoa, né? E agora eu vou fazer o contraponto, gente. Dos 340 municípios, em quantos municípios nós ainda temos chance de ter 16 vistorias por dia? Pasmem, apenas 2. Ou seja, 0,5% da quantidade de cidades onde nós temos empresas em processo ainda chegará, possivelmente, em 16 vistorias por dia, né? Ou seja, contra números, contra dados concretos, gente, fica fácil a gente defender essa tese, concorda? Né? E é isso que é o bacana, gente, quando a gente começa a fazer essa interconexão
do trabalho produzido por um grupo de trabalho, ou seja, grupo de viabilidade econômica, do grupo de trabalho aqui, de requisitos, com grupo de distribuição da demanda, com grupo de amparo legal, ou seja, no final das contas, todos esses trabalhos vão convergir para que a gente possa construir esse documento, essa proposta técnica, com muita propriedade, com muita segurança disso que nós estamos dizendo, né? Sobre equipamentos, eu faço coro com todos vocês. Eu não vejo nenhum modelo de equipamento que seja dispensável, todos têm a sua função na vistoria. Há alguns, inclusive, que não foram exigidos, quem sabe no futuro, quem sabe, né? Como você mesmo mostrou, Júnior, o medidor de transmitância luminosa, eu cito aqui outros, o dispositivo anti-esmagamento, para verificar o anti-esmagamento do vidro. Na semana passada eu falei, não lembro se foi nesse grupo ou no outro, de um caso de uma criança que faleceu há algumas semanas atrás aqui em Minas Gerais, estrangulada no vidro de um carro em função da falha do dispositivo anti-esmagamento, né? E a questão dos equipamentos para vistoria móvel, a impressão que eu tenho, gente, vamos recapitular, e aí a Dora, eu vi que ela é muito atenta aos detalhes das portarias. Na portaria 935, ninguém era obrigado a pedir o credenciamento para a vistoria móvel. Inclusive, o anexo lá, que é o requerimento de credenciamento, tinha lá para a gente poder marcar o requerimento para a vistoria móvel. Quando foi mudado a 68, colocou todo mundo obrigatório a atender a vistoria móvel. Aí parece que aquele parágrafo lá virou um apêndice perdido, igual, né, um órgão inútil que nós temos, e que está ali, esqueceram disso ali, sabe? Então, a impressão que eu tenho que este kitzinho de equipamentos para móvel foi um esquecimento, que isso ficou ali jogado e ninguém reclamou, ninguém falou nada. Talvez valha a pena a gente chamar a atenção para isso, né? Talvez, né? É algo a se debater para ver se a gente, então, ao final desse trabalho, a gente coloca isso na proposta, né? E, pelo menos, eu penso assim, eu acho que se a gente conseguir colocar isso de um jeito leve, de um jeito sutil, a gente mostra que é algo que não necessariamente incomoda, mas que pode ser algo a ser observado por eles de um esquecimento de uma alteração da portaria. Inclusive, até eu acho que essa parte aí poderia ser da forma antiga. Olha, eu não quero fazer móvel, eu quero fazer só aqui dentro do ponto. Por que eu sou obrigado a fazer móvel? Né? Então, eu acho que as pessoas podem, sim, decidir isso aí. Levar essa proposta aliada a isso que a gente acabou de comentar. Dora? Eu quero fazer só uma sugestão com relação... Me preocupa muito, eu trabalhei com treinamento, e me preocupa muito essa questão dos vistoriadores não saírem com a capacidade técnica que a gente precisa. E o Zeca falou que na hora de contratar, de olhar isso e aquilo, tudo bem, a gente vai olhar, mas acontece que hoje o principal é olhar se eles têm as certidões todas que precisa, que estão lá na portaria, antes de você pagar um curso caro e depois ele não tem uma determinada certidão e que não vai ser aprovado pelo Detran. Então, eu estava querendo sugerir, se fosse possível, de repente, de pegar, por exemplo, essas empresas que já têm um know-how grande de profissionais nessa área, de a gente montar turma, mesmo que a gente pague um valor simbólico, sei lá, para poder treinar esse pessoal. Porque eu acho que é interessante que, assim, que a gente entre nesse negócio fazendo bem feito, entendeu? Fazendo da melhor forma. Eu sei de algumas franqueadoras, pelo menos uma, né, que está ministrando esses cursos para quem quem comprou a franquia deles. Mas eu acho que, independente de ter franquia ou não, né, eu acho que a gente pode montar isso com esses profissionais que, por exemplo, o Júnior já tem, talvez o Doni já tenha, outras, ou pegar, por exemplo, policiais civis, igual você falou, Júnior, que são altamente capacitados, para a gente treinar o nosso pessoal para que eles sejam também altamente capacitados. Eu acho que
Vale a pena a gente pensar isso fora do documento, tá? Não tem nada a ver com o documento do Detran, não. Que a gente vai levar para o governador. Com relação ao curso online, se a gente for, tem que pedir por agora e as empresas precisam se adequar. A empresa que eu trabalhava, né? Eu trabalhava no Sistema S do transporte, nós tínhamos os cursos especializados na área, né, presencial. Quando foi mudar para online, eles demoraram 1 ano para nos credenciar como online. E a empresa já estava, né, as empresas que entraram no processo já estavam até aptas, né, porque você tem que ter todo um suporte também para dar o curso online. Então, assim, seria interessante colocar isso no documento para que as empresas já comecem a se preparar para esse novo formato. E uma outra coisa também, se puder sugerir, a redução do valor do curso, né? Porque esse curso foi calculado lá pelo decreto lá das UFES, né? O ENG, sei lá, e foi muito superestimado. Eu já falei em outras reuniões, lá em Goiânia, o Sérgio Senato de Goiânia, ele ministra o curso a R$400. E é um excelente curso. Inclusive, vou fazer, parte online, parte presencial. Eu quero ver se eu faço o online e 2 dias só que eu vou ter que ir para Goiânia para poder fazer o presencial. Então, assim, eu acho que vale muito a pena a gente tentar reduzir um pouco também esse valor dessa taxa. Porque se o curso não está com essa qualidade toda que o João Paulo e o Zeca falaram, eu acho que vale a pena a gente, sei lá, buscar, se fosse um curso mais barato, que a gente pudesse também investir em outros treinamentos para os funcionários, entendeu? Dora, eu vou acrescentar algo que você está falando aí. Eu fiz o curso numa escola, eu achei o curso muito interessante, você entendeu? Mesmo tendo longos anos no mercado aí, é um curso muito bem elaborado, tecnicamente, teoricamente. A questão não é se o curso não é tão bom. A questão é que a prática, o negócio em si, a vistoria em si, a pessoa ela só vai conseguir uma assertividade, vamos falar o português, ficar bom na coisa, depois de uns 6 meses trabalhando dia a dia, né? Dia a dia. Olhando todo dia um número de motor, um número de chassi, olhando todo dia o que é isso, o que é aquilo, uma etiqueta. Porque vistoria são, para quem fez o curso, é identificação, né, de veículo. Só que tem padrões diferentes, N situações. Então, eu não vejo que o curso é ruim, eu vejo que o tempo de quem está fazendo o curso é pouco. Eu acho que tem que fazer mais, tem que fazer um treinamento prático, né? A gente pode até discutir, sim, essa situação para um futuro próximo, tentar fazer algo para auxiliar aí. Eu acho bacana, eu gostei dessa ideia. Doni? Eu acredito que o conteúdo programático do curso, ele seja todos no mesmo patamar, no mesmo padrão, porque seguiu-se a portaria do Detran, que eu também já li a portaria de curso. O que eu penso tem que ter didática, então varia de instrutor para instrutor. E realmente 2 dias de prática é muito pouco, porque o teórico você pode estudar. Eu acho assim, que os 5 dias deveria ser de prática e o aluno até estudar antes, sabe? Teria que ser uma semana de prática, uma semana de teórica para eles ficarem excelentes. Ainda mais que a prática, você aprende num carro X, certo? Aí aparece outro veículo, aí é outra prática. São veículos diferentes, são situações diferentes. Então, é isso que... Quem sabe depois a gente construir um documento que possa ajudar né, as empresas, tipo um programa, um programa de operacional padrão, e citando alguns exemplos diferentes de carros. Então, de repente, seria interessante para poder ajudar o pessoal, entendeu? Até aí fornece também.
alguns sistemas oferecem isso, a demonstração do número de chassi, o padrão, de qual que é. Então, eu acho que é mais no vamos ver que a gente vai, vamos dizer assim, saber mesmo. Doni? Dora, você foi muito feliz nessa colocação, porque eu e o Zeca, a gente já conversou alguns momentos, até mesmo antes da gente iniciar esse trabalho aqui com a Viveng. Então, assim, eu vou pedir licença para o Júnior e para o Zeca e dizer para vocês que a gente vai auxiliar nesse contexto, aqueles que tiver junto, com a gente dentro da Viveng. A gente não vai conseguir atender 100% da região do estado, mas a minha ideia é que por regiões, igual eu estou aqui na região central, estou 100 quilômetros de Belo Horizonte, então as cidades que tiver próxima, as pessoas, as empresas que tiverem, a gente vai disponibilizar o tempo, talvez no sábado, e vamos até a empresa para mostrar essa questão, porque igual o Júnior disse, é prática, não é no curso de 40 horas que vai pegar, porque, por exemplo, o carro que eu vi adulterado no último curso que eu fiz, não foi agora em 2023, foi um Astra. Então, assim, o padrão do fabricante é diferente dos outros carros, então é muito complexo isso. E vai ser na prática. E, obviamente, a gente vai fazer algo para auxiliar, porque lá no momento da vistoria vai ter dúvida, a gente vai conversar, vai falar os pontos, enfim, a gente está aqui justamente para isso, para ajudar, porque a gente sabe que no curso não vai ser possível pegar. E igual o Zeca falou, alguns dias atrás em uma dessas reuniões, os equipamentos de adulteração de veículo hoje fica 100% perfeito. Então, assim, tem que ter uma técnica muito afiada para pegar as adulterações. Então, assim, nos meus arquivos, até mesmo de curso, tem bastante coisa com relação a isso, e a gente vai estar trabalhando junto com vocês para auxiliar nisso. O outro ponto que eu queria colocar no meio da nossa reunião aí, é a questão dos equipamentos. No sentido assim, vai chegar uma situação que se a gente tiver 3 funcionários, tiver 3 kits de equipamento, às vezes vai ser até muito. Porque um vistoriador vai sair para fazer a vistoria móvel, vai ter 2 kits, mas a demanda é tão pouca e não vai usar os 2 kits no tempo que o vistoriador está lá. Então, sim, é igual a Dora comentou, a gente não preocupar muito com isso, vão tentar reduzir, mas a gente não vai chegar o ideal que seja da gente, por exemplo, não comprar 3 ou 4 aparelhos de smartphone e vai usar só 2. Então, assim, mais ou menos essa questão aí que acontece com os equipamentos. E uma outra situação é a questão da demanda. A demanda sendo por box, 16 vistoria hoje por box, se eu tenho 4, eu vou receber 64 vistorias no dia. Só que a conta que a gente fez ontem dá 9, 8 vistorias por dia a demanda. Você entende? Então, isso é muito complexo. A gente só vai, de fato, tem que reduzir o máximo possível o número de vistoriadores e, na medida que a engrenagem começar a rodar, aí que a gente vai encaixando as coisas, porque na teoria aqui é muito complicado, muito difícil. A gente reduz o máximo de vistoriador, 2, eu acho que 2 para iniciar, tanto no pequeno porte e no médio, eu acho que dá para ir. A de grande porte, talvez 4, começar com o mínimo. E aí o empresário vai vendo a demanda, vai vendo a agilidade e vai colocando. Essa é a minha opinião com relação a isso. Zeca. Estou fazendo um adendo só. Zeca. Uma das preocupações
muito... Está ouvindo? Sim. Uma das preocupações que todos nós temos que ter também é no boxe pesado. É uma preocupação que nós temos que ter redobrada, porque o veículo pesado ele não tem as conformidades do veículo leve. Muitos deles, eles têm assim mais facilidades em adulterar o veículo pesado do que o leve. O caminhão mesmo, a gente tem que buscar outras informações para a gente poder identificar, né, o que é adulterado. As cidades aí que têm o comprometimento de ter box pesado, tomar muito cuidado, até mesmo o próprio vistoriador ter o conhecimento de fazer a vistoria. Não deixar, assim, uma pessoa que tem, assim, pouco conhecimento, né? E acredito que todos nós estamos buscando o mesmo objetivo de fazer um serviço perfeito, com condições capazes de cumprir o que precisa, mas tomar muito cuidado, inclusive em semi-reboque, né? Que hoje temos aí pontos de identificação aí, e aí onde que vem a treino, né? Medir, né? Saber onde que está, buscar informações também, e acredito que todos nós vamos ter também a dificuldade de adaptações, né? A gente que tem um pouco mais de conhecimento, a gente também tem precauções, então acredito que os que estão iniciando, que não tenham, para ter um pouquinho mais de, vamos dizer assim, cuidado, né? Todos nós estamos ansiosos para começar a trabalhar, mas esse começo aí pode ser, vamos dizer, uma preocupação muito grande. Maurício? Gente, boa noite, tudo bem? Boa noite. Eu venho falar da experiência minha lá no curso, né? Porque esse assunto do curso é muito importante, como acho que foi a Dora que falou. É muito relativo esse negócio, porque é o perfil da pessoa. Eu por exemplo, eu sou formado em mecânica. O curso, eu achei o curso muito bom, o curso que eu fiz. Eu fico questionando o perfil da pessoa que foi fazer o curso. Talvez cada um tem uma habilidade, né? Cada um tem uma habilidade própria. E, às vezes, não condiz com a que foi fazer o curso. Lá na minha, eu comecei, eu tenho já cadastrado 3 pessoas. E eu vou na oficina de um amigo meu, e a gente pega os carros e começa a fazer o trabalho de vistoriar. Porque se você já tivesse feito o curso e automaticamente você já tivesse entrado com o trabalho, você já estava bem preparado para assumir essa função, né? Como a gente fez o curso e passou um período muito longo, se você não fizer um treinamento, não continuar, você vai ter dificuldade de começar isso aí, entendeu? Então, é muito legal. Eu levei os caras para a oficina de um amigo meu e eles foram fazendo todo o trabalho que o historiador vai fazendo, tá? Então, esse aí é o meu depoimento aí para ajudar aí alguém. Eduardo Campos. Pessoal, sobre essa questão da formação dos vistoriadores, o que eu gostaria de acrescentar aí ao debate? Muita gente ainda pensa que a vistoria veicular é apenas os elementos de identificação. O nome que foi dado pelo CONTRAN, vistoria de identificação veicular, é péssimo. Ele não retrata a realidade do que é a vistoria. Quando a gente está fazendo uma vistoria de um veículo, conforme a resolução 941, são mais de 200 itens que devem ser verificados no veículo, que não tem nada a ver com identificação veicular, que são itens que têm o condão de garantir a conformidade do veículo no aspecto da segurança veicular. E, nesse sentido, e aí corroborando com o que você colocou, Zeca, e eu fui relator em dezembro do ano passado da revisão da resolução 916, que trata sobre as modificações veiculares. Só as possíveis combinações de carrocerias para veículos pesados
são quase 900. Em 2018, o Maurício era diretor do então Denatran, que hoje é secretaria, e foi criado um grupo de trabalho para a gente poder revisar o que então ainda era a Resolução 466, eu participei das reuniões desse grupo. Dentro do Denatran havia uma coordenação de educação para o trânsito. Existe até hoje, mas não é mais como coordenação, é uma diretoria. E o trabalho que essa coordenação do órgão fez, ele propunha, só para vocês terem uma ideia, que não seria possível formar um vistoriador com curso com menos de 120 horas, se aplicassem tudo aquilo que é de conhecimento necessário entregar à pessoa. Se nós falarmos somente nas possíveis modificações que um veículo pode sofrer, e aí nós temos veículos leves, veículos pesados, olha, uma semana é pouco para falar sobre isso. Isso só para falar, sem dar exemplos. E eu, inclusive, as pessoas com quem eu lido no dia a dia do meu trabalho, eu sempre recomendo, olha, se você quer ter sucesso nessa questão da vistoria em Minas Gerais, eu recomendo que você não comece com boxe pesado, a não ser que você já tenha um vistoriador experiente. Quem não tem um vistoriador experiente, o risco de cometer um erro ao realizar uma vistoria de um veículo pesado, isso amanhã ser objeto de fiscalização pelo Detran e você ser punido, é muito grande. E a menor penalidade por um erro numa vistoria é suspensão das atividades por 30 dias, é o anexo da Resolução 941. Então, essa questão da formação do vistoriador, ela é muito séria, muito séria. Eu acho que o vistoriador, sim, ele poderia ter parte da formação dele EAD, eu acho que isso seria até muito mais rico, poderia ter muito mais horas, mas com mais flexibilidade, né? Até a parte prática, parte dela, exemplos da parte prática, poderiam ser vídeos, né, muito bem preparados, muito bem instruídos, porque, verdadeiramente dizendo, do jeito que o Detran fez, adianta pouco essa parte prática, porque você chega numa escola, ela tem ali 2, 3 veículos, e aquele mesmo veículo será utilizado por todos os alunos na aula prática. Então, o primeiro que fizer ali a verificação daquele veículo, os outros estão do lado vendo. É como se fosse uma prova onde você vê o colega fazendo a prova primeiro e o que vem depois já sabe até o resultado da prova. Sabe? Ok, é uma formação inicial, isso ajuda de certa forma, mas não é isso que vai garantir a competência dos futuros vistoriadores. Não é mesmo. Não é mesmo. Então, nós e os empresários todos terão que procurar meios de aprimorar o trabalho dos seus vistoriadores. E falando em requisitos, que é o tema da nossa reunião, quem sabe a gente não leva uma proposta no sentido de o curso de requalificação, aquele que terá que ser feito anualmente, de ter um outro formato, de ser um formato híbrido, talvez, enfim, né? Não tenho nenhuma convicção sobre isso, não tenho, né? Eu acho que isso poderia ser pensado por todos, para, se for o caso, a gente levar alguma ideia nesse sentido, né? Mas há, da minha parte, uma preocupação muito, muito grande, e conhecendo como eu conheço a formação de vistoriadores em outros estados, gente, desculpem, mas Goiás, por exemplo, Goiás era uma concessão pública que passou por uma transição para as empresas credenciadas. Foi o caos. Qualquer papel de pão, o Detran aceitou como sendo comprovação de qualificação de vistoriador. Literalmente cursinhos de final de semana. E que o cara passava mais tempo tomando café e fazendo lanche do que dentro de uma sala de aula aprendendo alguma coisa. Foi o caos. Né? Isso foi matéria de toda a imprensa no estado, Globo, etc., durante semanas. Teve cidadão que entrou numa empresa de vistoria e saiu de lá 2 dias depois. E ainda saiu com o veículo com laudo errado. Então, estes são impactos muito sérios quando a gente fala de um projeto da magnitude, como é em Minas Gerais a terceirização da vistoria. E lembrando, gente, que nós, diferente de lá em Goiás, que não tinha mais isso, porque o Estado desmontou a estrutura própria que ele tinha em 2015, que quando foi feita a concessão pública lá, mas em Minas Gerais nós temos os policiais civis que conhecem, que estão no dia a dia ali.
né? Então, nós teremos eles como vitrine para a sociedade, por mais que existam críticas quanto à forma como às vezes é feita a vistoria numa delegacia ou noutra, mas eles conhecem muito. Aqui em Belo Horizonte, na Gameleira, tem gente que trabalha ali fazendo vistoria que tem 40 anos fazendo isso, né? O cara olha para um carro, ele parece que a adulteração tem cheiro, ele sente o cheiro, é quase que com olfato. Esse carro não presta. Rapaz, como assim? O cara olhou para o carro e percebeu alguma coisa, né? Isso é um elemento que me preocupa, ainda mais que quem vai nos fiscalizar, gente, será a Polícia Civil, né? Vocês viram aí a resolução de sábado da CEPLAG, resolução conjunta CEPLAG e Polícia Civil. Nós estamos muito distantes de a Polícia Civil, de fato, deixar de fazer o que ela está fazendo hoje, né? Não há recurso humano na CEPLAG para assumir as atividades que é feito em todas as 307 Ciretrans do nosso estado, né? Então, quem sabe esse debate nosso traz aí alguma ideia sobre essa questão da formação dos historiadores. Era isso que eu queria colocar. João Paulo? João Paulo? Eu acho que o erro que está cometendo aí, um dos erros mais graves não é a escola. A escola, o curso da escola é bom. Eu acho um dos erros que está cometendo é o vistoriador. O vistoriador tinha que ser o último a ser cadastrado, para ele já sair do curso com a cabeça fresquinha, com ele ter aquilo na mente e ir trabalhar. Gente que fez curso lá em fevereiro, se for começar a trabalhar em novembro, você acha que ele está com a cabeça fresca pelo curso que ele fez? Ele vai lembrar coisa mínima daquilo. Eu acho que o vistoriador tinha que ser o último. Vai começar, vai cadastrar daqui 30 dias, você manda o vistoriador, ele vai fazer o curso, aí ele já vai sair fresquinho daquilo, já para trabalhar. Eu acho que o maior problema é esse. João Paulo, concordo plenamente. Fico até feliz aqui, viu? João Paulo, faço coro com você, meu amigo. Eu acho que é isso mesmo, tá? Tem muita gente que já fez curso, que o cara ele só vai lembrar de qual foi o suco que ele tomou no curso. Ele não vai lembrar de nada do que ele aprendeu ali dentro, né? E pensando aí na própria resolução do CONTRAN, isso nós até falamos na semana passada, eu vejo como perfeitamente possível comprovar que você tem a pessoa para fins de credenciamento, mas depois de credenciado é que o cara faz o curso. E habilita-se o vistoriador depois apresentando o certificado, né? Então, é algo que, sim, seria bom, acho que para todo mundo, não apenas para as empresas, mas para o Estado e para o futuro vistoriador, porque, de fato, você vai dar condições do cara fazer um curso e já entrar na execução da atividade para ele até não perder o que ele aprendeu. Ô, Eduardo, Adorei. só complementando uma questão, às vezes era interessante apresentar uma ideia da ECV poder apresentar um corpo técnico, né? Então, como você falou, as pessoas que estão ali dentro da ECV aptas a fazer essa vistoria, não necessariamente vão estar fazendo essa vistoria no dia a dia. Às vezes vai estar no escritório, vai estar no administrativo, e às vezes, na falta de alguma outra pessoa, vai poder fazer essa vistoria. Então, como você estava comentando aí, na hora de fazer ali o cadastramento dessa pessoa, entra lá com a documentação, e depois, logo em seguida, a gente vai direcionando essa pessoa, ou fazendo o cadastro dela no box, desvinculando o vistoriador do número de box, né? Às vezes tendo 3 box ali, mas às vezes não necessariamente você precisa ter 3 vistoriadores ali presentes, né? Adorei. Eu vou pensar numa possibilidade da gente fazer também um treinamento desse pessoal, chamando esses policiais civis para nos ajudar, entendeu?
Eu acho meio difícil nós contar com eles, mas assim, é uma ideia bacana que você deu, e a gente aqui, pela Viveng, nós vamos estudar aí, acho que pós esse mês aí, alguma coisa para alcançar as pessoas que no futuro serão associados da Viveng, né? Eu acho que é bacana, muito bacana. Ô, Luiz Carlos. Luiz? Não, Luciano, desculpa. Boa noite, gente. Boa noite. Essa questão aí está sendo muito falada aí, a gente fazer treinamento com o pessoal. Eu acho realmente que o João falou uma coisa muito correta, porque aprendizado é treinamento diário. Se você não tiver, você faz um treinamento, se você não fizer treinamento diário, você automaticamente, com 15 dias, 20 dias, você já esqueceu tudo aquilo que você aprendeu lá atrás. E essa questão aí de colocar a Polícia Civil para poder ajudar a gente, eu acho que isso aí é um despropósito, porque eu não sei se vocês já tiveram a possibilidade de fazer uma vistoria veicular lá no Detran, você fica até assim, meio constrangido, né, do jeito que eles fazem a vistoria. O camarada chega lá, abre o seu carro, tira um decalque do chassi, né, manda você ligar a seta, você liga a seta, acende o farol, né, dá uma olhada no seu carro e acabou. E não é isso que a gente vai fazer. O nosso trabalho vai ser muito mais complexo do que essa vistoria que o Detran faz hoje dos carros para o Estado, pelo menos aqui em Belo Horizonte, né? Em 2 ou 3 oportunidades que eu tive de ir lá fazer a vistoria, eu mesmo fui, eu não mandei despachante, a vistoria foi desse jeito. Então a gente precisa, assim, de ter realmente uma coisa qualificada, que o nosso trabalho vai ser cobrado e bem cobrado, ainda mais nesse começo, nós vamos ser a menina dos olhos, né, de todo o Estado, da imprensa, de deputados. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, sabe? E essa questão aí também de vistoriador por box, né, eu acho que isso aí, a tendência é que naturalmente, quando vocês levarem essa documentação, que tem outros grupos também, outras pessoas que também estão correndo atrás disso aí, eles observarem isso aí, eu acho que isso aí vai cair por terra. Eu acho que a gente vai ter condições, assim, chances grandes da gente colocar aí de acordo com a demanda. A minha visão é essa. Sim. Eu acho que o palco da em Chico tem que dar em Francisco, né? Aqui em Uberlândia, eu vou te falar para você, é difícil ver uma vistoria no estado de Minas tão rigorosa, tão bem feita quanto a que se faz aqui. Para você ter uma ideia, aqui na transferência de pesados, por exemplo, é verificado numeração de eixos, carroceria, plaquetas, segredo de cabine. Não, aqui é uma verificação total. Uberlândia, para isso, nossa, foi uma escola para mim. Zeca? Dizendo sobre a vistoria, né? Cada local, né? Cada cidade, as de pequeno porte, a gente vê que não temos nem historiadores que são agentes policiais, né? Nós temos aí ADOCs aí que são funcionários da prefeitura, né? Que tem muito pouco conhecimento em identificação. Então, nós estamos aí 853 municípios, né? 43% são empresas de pequeno porte. E essas vistorias são feitas de maneira, vamos dizer, bem mal vistas, né? Como você falou mesmo, Júnior, você deu uma boa conclusão sobre Uberlândia, né? Uma cidade que está a segunda maior cidade do estado, né? Nós temos a divisa em Goiás, né? Praticamente aí adulterações de veículos pesados muito grande, né? Fluxo de veículos aí muito grande do bloco de pesado, né? Sim. E a questão de contratar, voltando a que eu disse, acredito que nós poderemos ajudar na preparação, né? Até podemos ver no futuro aí
ajudar a multiplicar a ideia para você contratar, né? Que eu acho que se você fizer um curso preparatório que possamos nos unir, você vai conseguir multiplicar isso aí dentro da sua empresa. Você vai tirar uma pessoa e ela vai conseguir passar boas informações para os outros que não estejam atentos na hora da vistoria. Possa ser que aquele dia a pessoa está um pouco dispersa, né? E vai ter uma pessoa ali que vai estar, vamos dizer assim, ajudando aquela pessoa a fazer uma boa vistoria e que ele não fique deixando situações passar, né? Eu falo, a preparação dessa vistoria aí, ela tem que ser cautelosa, né? Muito cautelosa. Sim. Eduardo Campos. Gente, eu acho que nós estamos aí convergindo para alguns pontos, né? Eu estou entendendo que, então, é um ponto, talvez, pacífico, de que nós podemos estar elaborando uma proposta para mudar esta questão do vistoriador, que não seja um vistoriador por box, que não tenha limitação de quantidade de vistorias, né? Estou entendendo que nós estamos caminhando para isso. Estou entendendo também que nós estamos caminhando para propor algo no que se refere à formação do vistoriador. E aí acho que talvez a gente tenha que aprofundar um pouco mais disso na próxima reunião, para que dê tempo para todo mundo poder refletir sobre isso, mas alguns aspectos já foram colocados aqui. Talvez um EAD, talvez um curso preparatório, talvez o curso somente depois do credenciamento da empresa, ela já tendo apontado qual seria o corpo técnico futuro dela, né? São pontos que eu acho que caminham para a gente ter algum tipo de proposta nesse sentido, né? Tem um aspecto que nós não comentamos, pelo menos não estou lembrado disso, que é uma preocupação que eu tenho no que se refere às cidades, principalmente as Ciretrans, que não há ainda empresa pedindo credenciamento. Esse levantamento que eu concluí ontem de manhã, das 307 Ciretrans, 39 ainda não tem nenhum pedido de credenciamento. A resolução do CONTRAN, o parágrafo 2º do artigo 6º, prevê a possibilidade da extensão do credenciamento, lá na 941 do CONTRAN. E a portaria 1935 não faz nenhuma menção a isso. Talvez valesse a pena a gente apresentar uma proposta de que fosse possível, pós-credenciamento, estender a área de atuação de uma ECV àquela mais próxima da Ciretran que não tem ainda uma ECV, para que lá possa ter uma espécie de um posto avançado. Isso foi feito no Espírito Santo em 2019 e foi o que viabilizou o Detran de Pará fazer a vistoria. Então, enquanto não existia uma empresa credenciada naquele município, naquela Ciretran, era o posto avançado da ECV da cidade mais próxima que atendia lá. Isso tinha um impacto positivo para todo mundo, para o empresário que estava na cidade próxima, porque então ele tinha mais uma demanda para atender. E no Espírito Santo, por exemplo, era um atendimento uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, ou seja, não era nada que o obrigava a ter ali um funcionário todos os dias, até porque não tinha viabilidade econômica para isso, né? E para o Estado é uma oportunidade para ele realmente fazer a transição e não ter em nenhuma Ciretran policiais civis fazendo vistoria. Então, talvez, se a gente amadurecer essa ideia aqui, se for da vontade do grupo, né, a gente pensar um pouco mais sobre isso pode ser uma solução a um problema que existe, que é real, que é concreto e que em algum momento será colocado na mesa, se é que já não foi colocado na mesa da CEPLAG, né, da SET. Né? É um ponto que me chama muito a atenção, todo mundo está, claro, natural, preocupado em que dia que nós vamos começar a trabalhar, que dia que as empresas serão credenciadas, mas eu tenho também uma outra pergunta, e uma questão que para mim ela é relevante, como será a transição? O Estado pretende virar a chave dos 853 municípios de uma vez só? Ou ele vai fazer isso por regiões do Estado? Fazendo isso por regiões? Quais regiões? Como? E aquelas Ciretrans que não tem ainda uma empresa credenciada, como que vai funcionar? Então, é interessante, em algum momento, isso ser pensado, porque
dizendo uma frase que eu falei na reunião de sábado, né, que foi uma reunião que a gente estava, então, trazendo tudo isso para vocês. Ninguém conhece mais dessa atividade, ninguém conhece mais do mercado do que nós, do que esse grupo, né? Então, se nós pudermos nos antecipar para identificar dificuldades que o Estado possa encontrar e a gente, nessa antecipação, também pensar em soluções viáveis, factíveis, o que nós estaremos verdadeiramente dizendo nós estaremos abreviando essa transição para todos, né? Então, são pontos, né, que eu acho que nós podemos depois trabalhar, se for da vontade de todos. Eu concordo. Que a gente pode levantar esses possíveis gargalos e já pensar numa solução, né? Acho que esse ano não tenho muita experiência ainda não, mas eu vou ter. Mas vocês aí já têm um know-how maior, acho que pode dar uma ideia para o Estado, né? Se antever é o problema. Muito bom. Isso pode fazer parte do nosso documento. Dudu, sobre esse ponto que você colocou aí para a gente agora, um ponto que eu estou vendo até pelos meus companheiros, que muita gente, eu pode ter certeza que no dia que colocarem uma data de abertura, diminui essa quantidade de cidades. Que tem muita gente com medo, retraído, por não saber como que vai funcionar e tá vendo que muita gente está gastando dinheiro e não tem uma data de retorno. E o segundo ponto é que eu acho que seria super interessante de colocar para a cidade mais próxima. Pode ser até na modalidade móvel e tal, ou então até se o cliente quiser ir na cidade próxima, eu acho que isso daí seria muito a forma que ele peticionaria lá, né, se fosse móvel ou outra. Só que um ponto que talvez ajudaria nisso, na minha opinião, teria que mudar para ser opcional para as empresas que queiram fazer móvel, falar, não, eu quero fazer móvel. Porque para levar uma empresa que talvez não tenha uma estrutura para ir numa cidade vizinha, talvez essas vão achar uma coisa complicada. Para mim aqui, eu ia amar pegar qualquer cidade vizinha. Quanto mais vistoria eu fizer, melhor, mas eu vou lucrar. Mas eu acredito que tem muitas empresas que talvez não tenham esse know-how, sabe? Aí fazer a mudança, fazer a solicitação de a empresa colocar lá, não, eu pretendo fazer vistoria móvel, não, eu prefiro não fazer vistoria móvel. Aí elas ficam, já determina quais empresas que vai fazer e vai jogar para essas, no modelo randômico, né, as vistorias móveis que tem na região. Outra questão, Eduardo, que eu queria mencionar aqui, não deixar de falar, é um exemplo que eu tenho do estado de São Paulo, que, por exemplo, de manhã, o vistoriador pode fazer vistoria na empresa A. E à tarde, por exemplo, se ele quiser fazer uma vistoria na empresa B, ele pode. No estado de São Paulo é assim. Ele só liga, entra em contato com o suporte da TI, a TI troca ele de empresa e ele faz. Aqui em Minas, o processo está diferente. Existe uma formalização em relação à contratação, né? Mas eu não sei se existiria essa possibilidade de nós pensarmos sobre isso, sobre esse assunto em si, né? É algo que acontece lá, que se acontecesse em Minas, poderia, por exemplo, ter a necessidade de muitas cidadezinhas pequenininhas, né? No interior aí, eu acredito. Pois até bom a gente falar sobre essa situação. Richard, isso que você comentou, amigo, eu estava anotando aqui o que vocês comentaram, tá? Isso que você colocou, Richard, da vistoria móvel ser opcional, eu acho que isso é muito bacana, sabe? E aquela hora que eu estava falando sobre vistoria dos veículos de grande porte, veículos pesados,
A vistoria móvel também traz muito risco, gente. Quando você sai do seu ambiente de negócio e a portaria, o 935, ela traz muito a preocupação com a garantia da imparcialidade, da isonomia do vistoriador, né? Quando você vai para fazer vistoria móvel, você está no ambiente do seu cliente, seja o lojista, o revendedor de veículos, o concessionário, e primeiro que não necessariamente você terá as condições mínimas ideais para executar aquela atividade, ou seja, um ambiente tranquilo para o cara poder exercer a atividade dele. E, além disso, tem as pressões mercadológicas, né, de pressa, de resultado, e não se enganem, às vezes a pressão não é para aprovar o veículo não, tá, gente? É para reprovar. A vistoria para a entrada do estoque de um lojista, na maioria esmagadora das vezes, é um cidadão que está fazendo uma compra de um carro e dando dele como parte do pagamento. E aí a pressão do lojista é para quê? É para depreciar o valor do bem desse cidadão que está entrando com o carro dele no negócio. Então, o mercado ele é realmente cruel. E ali o vistoriador está sozinho, não tem patrão do lado dele, não tem supervisão do lado dele, ele está literalmente sozinho. E essa gurizada inexperiente que a maioria absoluta das empresas estão contratando, o cara não vai ter sequer maturidade, sequer inteligência emocional para suportar uma pressão nesse nível, né? Se nós falamos aqui da preocupação quanto a suborno dentro da empresa, vocês têm noção do que isso pode ser fora do ambiente da empresa? De um jovem de 19, 20 anos dentro de um lojista para fazer uma vistoria e ele imaturo e sem experiência? Não vai precisar, às vezes, nem de dinheiro, só do cara olhar, fungar no cangote dele, falar grosso com ele, o cara já treme e faz o que o cara mandou. Isso, Júnior tem muita vivência disso, Doni, Zeca, eu também tenho vivência. Na inspeção de segurança veicular, gente, isso é mais sério ainda, porque tem uma complexidade até um pouco maior, do que na vistoria. E aí isso corrobora, Richard, essa visão de que poderia fazer móvel quem quiser e quem se sentir apto a isso. Casando com o que você falou, Zeca. Eu fiz um processo seletivo, dentre os meus vistoriadores, poxa, eu tenho um cara maduro, um cara que já manja, um cara que vai aguentar a pressão. Vou pedir a móvel, porque é ele que vai lá fazer a móvel. Ou seja, você sabe onde é que você está colocando o teu pé. Agora, você ser obrigado a fazer vistoria móvel com uma meninada de 18 anos de idade, que não sabe malhe o que é uma vistoria, rapaz, sabe? Então, é super rico, gente, esse debate nosso, sabe? Assim, é rico demais. Porque são essas questões que nós estamos tratando aqui que nós podemos levar para o governo e levar com a fundamentação. Não é só um achismo, concorda? Aqui nós estamos identificando até o porquê disso. O porquê que isso pode ser modificado, não é? Qual é o benefício que isso trará para todos, para o empresário, para o vistoriador, para o usuário do serviço, para o próprio Estado, né? Isso é muito bacana. João Paulo? É só a dúvida, eu não tenho, assim, dados, não sei nem falar se vai ser ou não. A vistoria móvel, quando ela é solicitada pela polícia, pelo um órgão do Detran, alguma coisa, ela não vai ser paga a gente, né? João, o que está previsto hoje na portaria vai ser pago sim, e o valor, inclusive, é diferenciado, né? Não é 26 UFENGs, é mais, está lá no decreto estadual, né? Agora, o que não está ainda dito em nenhuma portaria é em quais situações será exigida a vistoria móvel, né? Então, eu estava achando que eles já estavam forçando essa vistoria móvel já por esse motivo, entendeu? Para eles já ter esse método de fazer essa vistoria. Não, e verdadeiramente dizendo, no que hoje está vigente, que é o Estado que vai pagar a vistoria, para o Estado é muito pior que a gente faça a vistoria móvel, porque vai custar mais caro para ele, né? Vai custar mais caro para o Estado. E se a gente for olhar ao pé da letra a resolução 941, a vistoria móvel, ela é apenas a exceção.
E nós temos, inclusive, a vistoria simplificada na móvel, que é a vistoria que em São Paulo tem o nome de mera, que é mera identificação. Porque um veículo que está entrando no estoque de um lojista, você pode estar colocando o seu carro na base de troca, porque o pneu está careca, o para-brisa está trincado, ou seja, o carro tem defeitos, e você não quer consertar o carro. E o lojista só vai fazer isso depois que o carro for dele. Né? Então, não justifica numa vistoria de entrada de estoque de um lojista você verificar tudo, porque senão esse carro nunca entra no estoque de um lojista. Você acaba inviabilizando aquela compra e venda de veículo. E outra dúvida, essa vistoria lacrada que tem hoje na delegacia, ela vai ser o mesmo preço dessa vistoria móvel ou ela vai ter um preço diferente, Eduardo? Não sabemos disso, João. Eu, pelo menos, não sei, João. A vistoria lacrada, ela hoje existe para atender situações também muito específicas, que é o caso de, por exemplo, um carro registrado em Santa Catarina, que está aqui em Minas Gerais, e tem que se ter um ato daquele veículo que requer uma vistoria, e esse carro não tem condição de ir lá. Não sei, não vi nada no que se refere à terceirização que venha a trazer luz à questão dessa vistoria lacrada. A vistoria lacrada, na verdade, ela era lacrada, né? Ainda em alguns estados, devido à situação que era feita antes. Antigamente era feito um decalque, então era feito tudo muito, muito arcaico. Então o que eles faziam? Eles faziam aquela vistoria lá, aquele papel, aquele mundo de coisa lá, e colocavam o decalque, assinavam em cima do decalque e lacravam o envelope e enviavam. Hoje, para você ter uma ideia, no estado de São Paulo, de um município para outro, não tem lacrada, é feito dentro do sistema do Detran de São Paulo. Em Minas, não vai ter lacrada. Eu acho que essa questão aí vai ser muito... Acho que no futuro vai ser tudo dentro do CISSV, não é? O CISSV, um sistema único do Senatran. Vou dar o que eu vivi no Goiás. Essa vistoria lacrada, lá no Goiás a gente faz a vistoria normal, como fosse qualquer outra vistoria, e quem lacra é o Detran. Então a gente faz a vistoria, emite o laudo e a pessoa leva no Detran para o Detran lacrar. É como se fosse uma vistoria normal, não tem diferença nenhuma, pelo menos lá. Lacra-se só para não adulterar o documento, mas se o documento está no sistema, não, né? Essa questão do CIS-SV, Júnior, é triste o que nós vimos acontecer aqui, tá? A portaria 1766, ela estava, nesse aspecto, atendendo integralmente a resolução 941, de que uma vistoria só teria validade no âmbito do Sistema Nacional de Trânsito se registrada no CIS-SV. Quando foi substituída a 1766 pelo 935, eles retiraram isso. Então, lamentavelmente, o que hoje está previsto a vistoria terá registro apenas na Prodenge, isso não vai para a base nacional. Isso é um grande problema. Minas Gerais é um estado que faz fronteira com o Espírito Santo, que tem ECV, com São Paulo, que tem ECV, com Goiás, que tem ECV. Então, imagine você que está mais próximo do Goiás aí. Um veículo adulterado que for pego numa vistoria em Goiás, basta esse cara atravessar a fronteira para o estado de Minas Gerais e fazer uma nova vistoria aqui em Minas Gerais, como se estivesse transferindo o carro para cá. Você, ao fazer essa vistoria, você não vai saber que tem já um laudo de vistoria que identificou lá uma possível adulteração daquele veículo, entendeu? Então, o não registro do laudo no CIS-SV nos coloca às cegas no cenário nacional. Então, quando executarmos a atividade, estaremos correndo o risco, principalmente quem estiver em cidades que fazem fronteira, que estão próximos do limite de outros estados, mas os órgãos de controle como um todo, né? Ninguém vai saber exatamente, a nível nacional, quantas vezes esse veículo foi vistoriado, o que foi constatado dele, a questão de quilometragem, né, gente? A adulteração de quilometragem é uma questão muito séria, inclusive de segurança veicular também. É completamente diferente, né? E acho que todo mundo aqui vai concordar com o que eu vou dizer. Se você vai comprar um carro 2018, e esse carro está lá com 80 mil quilômetros, e você fala, não, 80 mil quilômetros, um carro 2018, 5 anos de uso, legal, é isso mesmo.
mas de repente esse carro não tem 80 mil quilômetros, esse carro tem 200 mil quilômetros, porque esse carro estava rodando em aplicativo, né? A questão de revisão do veículo, de manutenção, de substituição de peças, muda completamente o panorama. E é aí que ocorre, inclusive, acidentes muito graves, né? Então, quando a gente não tem esses laudos no CIS-CSV, nós estamos na água. E triste que não há empenho da Secretaria Nacional de Trânsito nesse sentido, e muito menos interesse dos estados. E por inúmeros motivos, mas o principal motivo, gente, é que o CIS-CSV, quando ele foi construído lá atrás, em 2007, há 16 anos atrás, a versão 1.0 dele, que era web ainda, não se criou uma ferramenta de integração com o Detran. Então, olha que absurdo. O cidadão, quando ia transferir um carro, o laudo gerado no CIS-CSV, um servidor do Detran tinha que abrir o sistema do Denatran, o CIS-CSV, logar, digitar a placa para ele poder enxergar o laudo. Não tinha uma integração com o sistema do Detran, para que o próprio sistema do Detran identificasse que tem um laudo daquele veículo no CIS-CSV, aprovado ou reprovado, enfim. Então, o que adianta você ter um sistema, mas a interface entre sistemas é lá mano? Alguém tem que ir lá logar. Aí os Detrans perderam interesse. São Paulo não registra o laudo no CIS-CSV. Né? Não registra. É triste isso. É triste. É um fato triste. Mas, paciência. Doni? Ô, Júnior, não, já, o Eduardo completou aí, valeu. Ele já falou o que eu ia falar. VIF Vistorias? VIF Vistorias? Está com a mão levantada? É autovisão, né? Pelo desenhozinho ali, não é? Autovisão, é isso? Autovisão. Não tem o nome, né? Já são 9h06. Alguém quer fazer mais alguma colocação, gente? Ou podemos concluir por hoje? Acredito que sim. Agora levantou a mão de novo. Diga lá, VIF. Nós não estamos ouvindo. Abaixou a mão. Então, se ninguém tem mais nada a acrescentar... Não, só uma finalização. Eu acredito que assim, concluindo, né, só para eu... os excessos, pelo que eu entendi, que eu acho que vai compensar lutar, é a quantidade de historiador e o que a gente colocou lá atrás, que é os equipamentos para a vistoria móvel ser uma coisa para a vistoria móvel, sendo que já tem para o historiador, né? Que é a mesma pessoa que vai fazer. Dos excessos são esses dois, né, os pontos principais. E a obrigatoriedade da vistoria móvel, né? De talvez isso ser uma opção, né? Não, sim. Isso daí é porque a gente já tinha falado por isso mesmo. E você tinha colocado mais um ponto, Júnior? Qual era o ponto, Júnior? Por último, eu falei em relação um historiador ser vinculado a uma empresa e ele poder desempenhar a mesma função na outra empresa. O vistoriador também ser colocado para ser cadastrado por último na etapa. Sim. É isso aí. Eu anotei esses pontos todos, tá? Para que então na próxima semana a gente já
Ah, ele escreveu aqui, ó, você viu? Tem uma mensagem do VF aí. Alguém conseguiu ler? Aqui, o VF escreveu. Vistoria móvel para qual finalidade que ele escreveu? Aham. Isso está lá na resolução 941, tá? A vistoria móvel, ela é exigida na entrada do estoque, quando o adquirente, o comprador do veículo, é pessoa jurídica que tenha no objeto social a comercialização de veículos novos ou seminovos, e em outras situações especiais, que é veículo apreendido em pátio, veículo que vai a leilão público, né? Os veículos cujo PBT seja superior a 10 toneladas, que aí entram os reboques, semi-reboques, alguns ônibus, não todos, né? Então, são essas as especificidades hoje previstas na Resolução 941 para a vistoria móvel. Ficou esclarecido? Ele perguntou aí também, o Eduardo, o que exige se é o cliente ou o Detran? Na verdade, é o Detran que faz essa validação, né? Para que ele saiba se aquela demanda da vistoria é uma vistoria que é de um serviço para a vistoria móvel ou não, né? Em outros estados é o próprio cliente que define, né? Aí vamos ver se aqui, como que a Prodenge desenvolveu isso, se será o cliente ou não. Tem alguém de TI aqui, gente, que possa falar? Que participou de reuniões com a Prodenge? Eduardo, boa noite, tudo bem? Flávio, da Oxy. Ei, Flávio. A solicitação da vistoria, nas reuniões que nós tivemos, vai partir do cliente, e entre Detran e ITI, vai passar pelas validações se encaixa nessas condições previstas na 941. Então, vai entrar lá, vai precisar verificar CNPJ, KNAI. Se ele se encaixar, entra numa agenda da ECV para poder ir até o local e atender. Maravilha, Flávio, que aí fica seguro, né? Evita aí o risco de alguém pedir uma vistoria móvel, né, que deveria obrigatoriamente ser vistoria fixa, né? Correto, isso mesmo. Nas reuniões, essa foi uma das preocupações, né, do Cobut na época, na reunião, e aí ele estabeleceu mais ou menos esse cenário e ficou de dar depois bater o martelo, né? Então, se alguém estiver pensando em deixar o carro na garagem para fazer uma vistoria móvel, não vai ser dessa vez, né, Eduardo? Não vai conseguir, é isso aí. São Paulo, na pandemia, né, Flávio, ele criou a modalidade delivery em função da pandemia, que aí o vistoriador ia na casa da pessoa, né? Mas foi em função da pandemia, não foi, Flávio? Isso mesmo. Em função da pandemia, abriu, né, a vistoria para ser atendida. Existiam algumas regras, né? Mas você poderia ir até a casa atender, e com o fim da pandemia, né, essa vistoria foi extinta. Então, perfeitamente. Eduardo, o senhor tem mais alguma coisa a acrescentar? Não, cara, eu acho que agradecer a todo mundo. Eu, de coração, gente, eu fico muito feliz com essas reuniões. Eu acho que todo mundo tem a acrescentar, né? E quanta coisa eu anotei aqui hoje, mais uma vez. Ontem eu anotei 1 milhão de coisas, hoje eu anotei mais 1 milhão de coisas. É muito bacana isso, muito bacana. E este é o principal objetivo desse trabalho, né? É a gente fazer uma construção plural, em que todos podem trazer aí a sua contribuição, a sua opinião, e é isso que vai, inclusive, trazer muita legitimidade a este trabalho, porque aí não é um trabalho feito pela pessoa A, ou pela pessoa B, ou pela pessoa C. É um trabalho feito por todos. E um pouquinho antes da reunião, gente, eu estava verificando quantos inscritos nos 4 grupos de trabalho. 213 pessoas, gente. É muita gente. É muita gente. Então, isso é muito bacana, isso mostra que nós não estamos sozinhos nessa intenção, nessa forma de dialogar com o Estado e de contribuir com o Estado,
E eu não tenho dúvida, gente, eu tenho muita tranquilidade, muita serenidade no meu coração de que, obviamente, nem tudo que a gente for levar como proposta, ou como estudo, ou como ideia será considerado, claro, sem dúvida alguma, mas, no mínimo, quando os agentes públicos, os atores públicos que têm aí o poder de decisão forem decidir algo sobre esse processo, sem dúvida alguma, eles vão avaliar o estudo, o trabalho que nós fizemos. Porque, mais do que sugerir, olha, mude isso, mude aquilo, o que nós estamos fazendo aqui é fundamentando o porquê das coisas. Isso tem nome, gente. Análise de impacto regulatório. Tem lei federal que trata sobre isso. Então, o que nós estamos fazendo aqui estamos identificando cenários, e para cada cenário, para cada proposta, para cada ideia, nós estamos olhando quem ganha com isso, quais são os atores envolvidos, quais são os prós e contras para cada um destes atores. Isso tem nome, análise de impacto regulatório. É isso que nós estamos fazendo de uma forma leve, suave, sem tanta teoria, mas é exatamente isso que nós estamos fazendo. E o documento final que nós, então, estaremos produzindo e entregando ao Estado, aí sim esse documento terá essa questão técnica de um artefato que trate sobre uma análise de impacto regulatório destes aspectos que nós estamos aqui levantando, viu, gente? Agradeço de coração a todos. Nós temos mais 2 reuniões no mínimo, né? No mínimo, porque quem sabe a gente continua com elas depois da reunião do dia 9, né? Quem sabe? E estou muito feliz. Muito obrigado. Doni, você levantou a mão? Sim, também queria agradecer a diretor que está ajudando, né, com esse relatório, com esse documento. E encerrar, queria falar que eu faço vistoria cautelar nas concessionárias. Não tem para falar para vocês que é um horror quando eles exigem que eu faça lá, porque lá não tem estrutura nenhuma. A tampa deles lá é que a gente usa essa frequência. Então, assim, é muito complicado você fazer uma vistoria móvel. Se tivesse nas minhas mãos para ter que vistoria móvel da SCP, eu coloco que não. Todos os fatos que o Eduardo falou de segurança, né, e a operacional mesmo, porque tem espaço para fazer a vistoria. Então, é bastante complicado. Vai atrasar mais ainda o processo. Mas, boa noite a todos e obrigado aí pela participação. Todos. Júnior, só fazer um comentáriozinho. Gente, todos os vídeos, todas as filmagens das reuniões de todos os grupos, inclusive da reunião de ontem já, do grupo de viabilidade econômica, já estão no YouTube e foram disponibilizadas no grupo lá grande, no fórum, tá? Então, se alguém tiver interesse em assistir, as reuniões estão na íntegra, todas. Essa nossa de hoje, mais uma vez, foi gravada também. Se Deus quiser, amanhã a gente já sobe ela para o YouTube. É um trabalho chato fazer isso, demora demais, mas né, a gente está conseguindo colocar isso lá. E para que fique não apenas o registro, né, gente, mas para que realmente fique transparente para todos, não apenas os que estão participando desse grupo de trabalho, mas para todas as pessoas do mercado interessadas, para que elas tenham também a oportunidade de ver quão sério está sendo esse trabalho que nós estamos fazendo, quão responsável está sendo, né, gente? Aproveitar, convidar também a participação da reunião amanhã sobre distribuição e demanda de vistoria. Agradecer a participação de todos, né? O Eduardo, todos que estão aí fortalecendo esse grupo. E convido também a participar amanhã. Tá certo. Um abraço a todos. Fiquem com Deus, viu? Até a próxima.